Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, diz: E aconteceu que, estando ele a orar, no caso Jesus, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus lhe disse: Quando orardes, dize: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoaremos a qualquer que nos dever. E não nos conduza em tentação, mas livrai do mal. Lá em Mateus 6, essa oração está um pouquinho mais estendida. Mas o que eu quero dizer para os irmãos hoje, que foi o que Deus disse para mim há alguns dias, e vem dizendo, que nessa oração que Jesus ensina, Jesus ele não quer uma oração automática, mecânica, robotizada, conforme nós, estou falando por mim, estou falando nós, eu falo primeiro eu. Ele não quer uma oração robotizada, como às vezes nós fazemos no automático. Às vezes nós fazemos algo no nosso dia a dia no automático. Senhor Deus, me abençoe e tal, tchau. E vou embora. E nessa oração, tem alguns princípios aqui que nós não podemos deixar passar. O primeiro princípio dessa oração, ele diz: santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus ensina aqui é que nós temos que exaltar o nome dele. O nome dele tem que estar acima de todo nome. O nome dele é poderoso. Segunda coisa que ele diz aqui, nós cantamos aqui agora, ele diz: venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Senhor, eu estou orando aqui, mas seja feita a tua vontade. Terceira coisa que ele diz aqui, nessa oração, sobre provisão. O pão nosso cada dia nos dai hoje, desde lá do passado. A cada dia, Deus dando a provisão para o seu povo. E uma coisa que eu quero entrar aqui hoje, ele fala depois lá de livrar de todo mal, mas uma coisa que eu quero, que Deus ministrou no meu coração e que é necessário falar, sinceramente eu não queria falar sobre isso, porque isso nos confronta, mas Deus quer hoje uma mensagem de exortação para nós, principalmente para mim, que é o perdão. Ele diz aqui, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque todos os cristãos sabem que nós temos que te pedir perdão e perdoar. E ele me levou um texto, aqui em Lucas ainda, capítulo 5, a cura de um paralítico. Uma história muito conhecida, talvez vocês já passaram por ela diversas vezes, já viram o nosso pastor pregar aqui diversas vezes. E a última vez, se eu não me engano, ele pregou sobre os amigos desse paralítico. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5 de Lucas, versículo 17. E aconteceu que, em daqueles dias, estava ali assentados os fariseus, doutores da lei, que tinha vindo todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, a de Jerusalém. E a virtude do Senhor, em outras versões, o poder do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar por diante dele. Então, achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado para entrar nas telhas e o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Vendo Jesus a fé desses homens, disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Como pode perdoar os pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse: Que razoais o vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem sobrepoder na terra para poder perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua cama, vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos milagres. Senhor, Deus e Pai, o Senhor sabe que é com maior temor, Senhor, que nós estamos aqui hoje falando um pouco daquilo que o Senhor quer falar, Senhor. E Deus, seja feita a Tua vontade nesse lugar, Pai. Assim como nós cantamos, faz o Teu querer, Pai. Faz o Teu agir aqui, Pai. Fala em nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Porque o poder já foi dado a Ti, Pai. Nos dê, Senhor, exortação hoje, mas eu sei que é exortação vindo do Senhor, é exortação com amor. Não é exortação para nos deixar mais para baixo, mas para nos fazer levantarmos e acordarmos e despertarmos em Ti, Pai. Por isso nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu já passei por esse texto diversas vezes e eu sempre dei ênfase nos amigos do paralítico. Sempre dei ênfase nos amigos que ele tinha, que os amigos que ele tinha levaram ele para perto de Deus. Os amigos que ele tinha naquela noite, teve fé para levar ele até Jesus. Porém, hoje eu venho falar de perdão. Interessante que nesse texto, no versículo 17, diz: e o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. Em outras versões está para os curar. Ou seja, não só para uma pessoa, mas para diversas pessoas. E o que chama a atenção aqui dos fariseus, e o que chama a atenção aqui de muitas de nossas pessoas, de muitos cristãos, é porque primeiro Jesus perdoa os pecados para depois curar. Jesus poderia, antes mesmo de perdoar os pecados dele, Jesus já podia ter curá-lo, como ele fez com diversas outras pessoas. Mas Jesus dá ênfase assim, ó: os teus pecados estão perdoados. E uma coisa que ele não pediu perdão, mas ele viu a fé daqueles homens e ele perdoou o pecado daquele homem que estava naquela cama. E eu perguntando ao Senhor, por que o Senhor não curou ele, para depois ele ter consciência de quem o Senhor era e te pedir perdão? E Jesus me disse que primeiro ele quer mudar por dentro, para depois ele mudar por fora. Jesus ele quer purificar por dentro de nossas vidas, para depois purificar por fora. Ele quer mudar algo em nossas vidas, dentro do nosso íntimo, que só nós e Deus sabemos, para depois mudar por fora. Ele quer mudar no invisível. Ele quer mudar onde ninguém está vendo. Ele quer mudar onde só você e Deus sabem. E no versículo 22 diz: Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus. Isso nós temos que temer, irmãos. Porque os nossos pecados, assim como as nossas petições, às vezes saem automático também. No lugar que eu trabalho tem um aromatizante. E toda vez que alguém chega de fora, sente o cheiro da loja. Porque para eles aquilo é novo. Eu que já estou lá há muito tempo, já acostumei. Assim é o pecado em nossas vidas. O pecado ele chega como esse aromatizante. Você não percebe mais, porque você já está fazendo no automático. Você já está pecando no automático. E você não está pedindo perdão a Deus por esses pecados automáticos. E a nossa oração às vezes não chega aonde nós queremos que chegasse, por causa dos nossos pecados. Porque nós acostumamos pecar e já virou uma normalidade. Não que não vamos pecar todos os dias. Mas a diferença está em reconhecer em que pecamos e pedir perdão àquele que pode perdoar nossos pecados. Eu quero te trazer a memória de alguns fatos da sua vida que eu não preciso saber. A irmã Val não precisa saber, nenhum pastor aqui precisa saber, que você precisa se consertar com Deus, para que sua oração chegue a Ele de modo eficaz.
A Bíblia diz em Isaías 59, diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que nos possa salvar, nem seus ouvidos surdos para que não possa nos ouvir, mas as nossas transgressões faz divisão entre nós e Deus. Se a gente não parar, talvez você veja aqui hoje esperando receber uma outra mensagem, uma oração. Eu vou orar e as coisas vão acontecer. Mas o que o Senhor disse no meu coração hoje é: nós precisamos pedir perdão a Ele. Nós precisamos pedir perdão e abandonar os pecados e ter uma nova história com Ele. É isso que Ele quer de nós. Porque Ele conhece. Veja que no texto o fariseu não falou: quem é esse? Jesus diz no texto aqui, ó: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: por que você está assim com o seu coração? O que é mais fácil? Perdoar? O que é mais difícil? Perdoar? Ou dizer a esse homem: levanta e anda? Porque Deus queria dar uma grande lição naqueles homens. Não adianta a gente ser curado, nosso coração ser o mesmo. Não adianta Deus dar a cura para a gente e nosso coração ser o mesmo. Não adianta Deus mudar algumas coisas em nossa vida. Não adianta Deus mudar a nossa vida financeira e nós não honrarmos a Deus com nossos recursos. Não adianta. Deus quer te mudar por dentro primeiro, para depois te mudar por fora. Primeiro Ele trabalha aqui dentro, Ele entra nas nossas entranhas, onde só nós conhecemos com Deus, e depois que a gente muda, depois que a gente abandona o pecado e vai para um outro estágio da nossa vida, aí as coisas visíveis começam a acontecer. Mas primeiro as coisas invisíveis têm que acontecer. E essa é a noite de nós pensarmos. Eu estou pensando em algumas coisas aqui minhas, de coisas invisíveis na minha vida que tem que mudar. Chega, não dá mais. Para eu ver a glória de Deus, para eu ver Deus agir na nossa vida, para eu ver milagres, eu tenho que mudar em alguma coisa. Não dá para continuar assim. Não dá para continuar com a minha oração mecânica. Deus quer um coração contrito. Deus quer um coração diferente. Deus quer um coração sincero diante dele. Primeiro de tudo, o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Jesus poderia ter curado muito mais gente ali. Só que o coração daqueles homens, daquelas pessoas, estava na dúvida por que Jesus fazia aquilo, que para ele Jesus não era Deus. Segundo, Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura a gente por dentro, Ele transforma a gente por dentro, Ele muda, restaura por dentro primeiro. Ele conhece nossos pensamentos, e isso é terrível, irmãos. Porque, em vários sentidos, quando Jesus fala na Bíblia, o adultério, por exemplo, se você com teu pensamento desejar, já cometeu adultério. Então, uma vez um professor estava falando com a gente que nessa era é mais difícil que na era passada. Porque na era passada, talvez não tinha essa história que Jesus estava falando, não tinha a Bíblia. E Jesus está recomendando para a gente aqui, ó: tu, porém, por teu pensamento, pensar, tu já cometeu adultério. É menos pior do que o físico. Mas se você fez algo do tipo desse, ou algo parecido, ou outra coisa, essa é a noite de pedir perdão a Deus, que Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para mudar. Ele conhece nossos pensamentos. E eu vou ser bem breve para a gente poder orar. E no quinto e último, depois que a gente passa por todos esses estágios, né, Ele vê, o poder está com Ele. Ele vê a nossa fé. A Bíblia diz que Ele viu a fé. Ó, versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Ora, a fé não era do paralítico. A fé era do quem levou o paralítico. Às vezes a gente acha que Deus não vai fazer coisas na nossa família porque aquela pessoa precisa ter fé. Mas Jesus mostra aqui que a nossa fé pode fazer aquela pessoa mudar. A nossa fé pode ir até aquela pessoa e mudar aquela pessoa. Porque a fé era dos homens. O paralítico, de repente, estava até sem fé ali. Mas Jesus viu a fé daqueles homens e mudou a história do paralítico. Por causa da fé daqueles homens. Ele vê a nossa fé. Ele conhece os nossos pensamentos. E depois que ele percebe isso tudo, aí ele manifesta o poder no visível. Versículo 24 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aquele paralítico tinha casa. Quem carregava ele era a cama. Ele tinha que ficar sobre a cama. Ele foi para casa carregando aquilo que carregou a vida dele toda a vida. Toda a vida. Aquilo que dominava ele, agora é ele que estava dominando. Porque com Jesus é assim. Quando você muda aqui dentro, quando você muda as coisas aqui dentro, aquilo que te dominava não te domina mais. Porque a presença de Jesus é mais importante. Se você quer ter uma vida financeira abençoada, trabalhe, estude, mas honre a Deus com as tuas finanças. Deus sempre vai enviar alguém perto de você que esteja precisando. Honre a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos. Se você quer ter uma vida sentimental abençoada, mude por dentro primeiro. Mude você, que Deus muda a outra pessoa. Mude por dentro. Vê o que você precisa mudar. Se você quer ter vida ministerial abençoada, nós temos altos e baixos. Mas mude por dentro algumas coisas diante de Jesus. Peça perdão a Ele. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Já vou terminar para a gente poder orar. Como eu disse, hoje é algo breve. Livro de 2 Crônicas 7, 14. Quem pode ler?